Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Gilson Mendes, sou líder de tecnologia aqui na IBC Evo e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Dudu Neto, que é diretor técnico, né, do grupo Bodytech, e veio aqui para a gente bater um papo hoje sobre inovação e tecnologia. Quer dar um oi aí para a turma, Dudu? Tá ótimo. Obrigado, Dilson. Obrigado aí pela oportunidade. É bom, muito bom estar com vocês aqui. E acho que a gente sempre tem uma expectativa muito grande, né, de falar sobre inovação, tecnologia, e espero que a gente possa contribuir de alguma forma para todo mundo que vai assistir a gente. Com certeza. Bom, a ideia é ser um bate-papo mesmo, né? Então a gente vai começar aqui a nossa trocação de ideia bem descontraída. E como você mencionou, né? Já eu acho que é bem importante, antes até a gente entrar no tema tecnologia, que obviamente está muito presente na sua vida e na minha, né? Tem muito a ver aqui com as coisas que a gente faz. Mas tem o primeiro tema aí que é inovação, né? Eu queria bater um papo então primeiro sobre isso e acho que a Bodytech é uma grande referência no nosso mercado, né, em inovação, e com certeza você participou muito de vários processos, de vários produtos que foram criados aí, né, desde da sua chegada na Bodytech. Então, eu queria bater um papo primeiro sobre isso, falando primeiro da cultura de inovação, né? O que a gente precisa ter numa empresa para trabalhar inovação como parte da cultura. Eu acho que isso faz parte do DNA, né, da empresa. Não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. A gente teve várias ocasiões que a gente, durante um tempo, teve muita aquisição, e como a gente já tinha aquela cultura, já tinha no DNA, às vezes era muito complicado, porque as pessoas tinham muita resistência à mudança, a padrões de comportamento. Então a gente aprendeu, né, a desenvolver isso. E a gente acredita realmente que a gente é uma empresa que a gente busca inovação, mas a gente tem muito cuidado, né, de simplesmente querer ser inovador em tudo. E acho que o principal nesse desenvolvimento dessa cultura é você pensar realmente em foco no cliente. Então, tudo que a gente pensa, que a gente faz, a gente está pensando se no dia, no final do dia, o nosso cliente vai ser beneficiado de alguma forma, né? Seja o cliente externo, né? E também o nosso colaborador. Então a gente tem que pensar sempre nesses dois pontos, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas pensam em implantar as coisas e não olham o lado do cliente. O que isso agrega ao cliente, entendeu? Então acho que isso é um fator muito, muito importante. E fazer as coisas planejadas, de forma muito estruturada, e principalmente quando você pensa se a arquitetura da tua empresa comporta aquele tipo de inovação. Acho que esse é um cuidado que a gente já errou muito, né, de chegar e trazer uma coisa muito inovadora e talvez você não tinha a infraestrutura de Wi-Fi para as coisas acontecerem, entendeu? Porque você só pensa no produto final. Então, acho que esse é um cuidado que tem que ter muito grande. Boa, pô, você já falou várias coisas aqui que trazem ganchos, né? Mas uma das coisas que você falou é sobre os erros, né? Você comentou aí que já cometemos diversos erros, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Que é para você ter uma cultura de inovação, como você falou, você tem que estar disposto a se expor ao risco, né? Ao risco de errar, de falhar, porque sem esse risco não existe inovação, né? Dá para você Sem dúvida. evoluir também, mas copiando o que os outros já fizeram, usando soluções já validadas. E eu acredito que a inovação é justamente você buscar um caminho novo. E se o caminho é novo, não tem como ter certeza que ele vai dar certo, né? Então, conta um pouco para a gente de alguns erros importantes que você lembra aí nessa jornada, que eu acho que, além de enfatizar realmente a cultura de inovação, são importantes para a gente aprender que nem sempre o que a gente tenta dar certo, mas tudo serve como aprendizado, né? Para a gente dar o próximo passo e fazer alguma coisa diferente. Sem dúvida. Acho que o primeiro ponto é que hoje em dia, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, a gente tem hoje em dia um serviço em academia, não é crítica, mas acho que é a realidade. A gente tem as academias estão muito comoditizadas, estão muito parecidas. A gente evoluiu muito. Eu me lembro que eu estou na Bodytech há 23 anos. E a gente, no passado, né, a gente tinha sempre uma vertente muito grande de atendimento, de equipamento. Tá? Então a gente tinha esse DNA na empresa que vem já desde o início. E se você parar para pensar hoje em dia, e a gente tinha uma preocupação muito grande com a prescrição, né? Então, hoje em dia, você vê assim, a minha série não pode ser melhor que a tua, né? Porque é higiênico, é o básico. Então, a gente sempre está procurando, eu acho que no nosso mercado, a gente trabalha
no high-end, a Bodytech, né, no mercado bem exclusivo, de um custo relativamente mais alto, a gente tem que ser, eu sempre faço a analogia, Dilson, que a gente tem que ser a classe executiva, entendeu? Eu não posso competir oferecendo um serviço de econômica cobrando o preço da executiva. E Uhum. para o cliente perceber valor, eu tenho que ter várias coisas embutidas nisso. Então, eu acho que principalmente a gente procura se diferenciar por isso, entendeu? Porque hoje em dia você ter equipamento, você ter as aulas são muito parecidas, a gente tem os professores, os profissionais fazem uma enorme diferença. Eu acho que, na verdade, é o asset mais importante que a gente tem na empresa, que sem as pessoas, são pessoas cuidando de pessoas. E a gente está sempre tentando, né, cuidar dos dois lados, do cliente, como eu falei anteriormente, e também do nosso colaborador. E assim, nessa jornada de tentar buscar diferenciais competitivos, né, que é uma tarefa muito complicada, porque às vezes envolve dinheiro, às vezes envolve um risco, né, de você ter. Aí eu me lembro Aham. assim, de algumas coisas bem hilárias que a gente teve. Um foi, a gente gastou muito dinheiro mesmo. A gente teve a ideia, a gente dá, sei lá, uns 10 anos atrás, tinha uma demanda muito grande, e continua ainda até hoje, essas atividades outdoor, que eram grupos de performance. Então a gente via o nosso cliente que frequentava a academia, ele final de semana ele frequentava uma assessoria de corrida, a gente já tinha as provas de maratona, etc e tal. E aí a gente sabe, o Acioli, que é o sócio majoritário aqui na Bodytech, realmente ele é um cara muito empreendedor e sempre pensa muito fora da caixa. Então, quando você fala, vamos fazer uma festa, ele já pensa em trazer o YouTube para fazer a festa. Ele não consegue pensar pequeno. Isso é um perigo, segurar a onda dele, né? Ele já quer botar, sabe, é um evento da Disney que ele pensa. E ele, não, tem que entrar nesse negócio, tem que arrebentar. Olha, para você ter uma ideia. Aí a gente criou eram 5 polos no Rio de Janeiro, onde a gente teria na parte da manhã, na hora do almoço e na parte da noite, a gente teria, não uma tenda, a gente teria um carro com avaliação, a consultoria fazendo avaliação física com uma esteira, com ergospirômetro, tá? E a gente teria uma equipe de professores com bicicleta elétrica, moto, e nos principais pontos da cidade para você atender os clientes. Então, era de graça para o cliente da Bodytech e tinha um valor separado para quem era só o cliente Da que assessoria. não era cliente da Bodytech, da assessoria. E, cara, te gastou muita grana, a operação uma loucura, porque tinha envolvimento, vai desde a multa do professor que tomou uma multa, que passeou com o carro, há um problema com o carro, um problema de segurança, entendeu? E aí o cliente, você começa um dia mais quente, o cara quer o Gatorade, onde está a água, essa água está quente, e cadê o protetor solar, sabe? Coisas assim, muito fora da curva, e que, na verdade, qual foi o aprendizado? Teria que começar pequeno, e aí, quando o negócio vai custando, vai ficando muito pesado, você começa a cortar, né? O troço não está dando certo. Aí você começa a cortar e acaba que você, no final, a gente ficou com um produto, cortou o carro com avaliação. E aí você ficou com um produto igualzinho de todas as assessorias. Então, você tem que ter resiliência e tem que ter dinheiro para você investir, para você não ir começar, sabe, a cortar as coisas e ficar com um pacote básico que todo mundo oferece, entendeu? Então, assim, esse foi um aprendizado bom. E outra coisa que a gente aprendeu, né? Eu vejo isso muito com corrida e também com luta, Dilson. Dificilmente você vai converter um cliente que sei lá, que faz parte de um grupo de jiu-jitsu. Ele faz parte do Gracie. O cara não vai treinar com uma outra empresa, com uma outra equipe, porque não bate, entendeu? Então, o cara que já está numa assessoria de corrida, ele dificilmente ele vai sair dessa assessoria para treinar na Bodytech. E tem mais. Por mais conhecimento que a gente tenha, que a gente tenta ser bom, você não pode ser bom em tudo, entendeu? Então a gente não é Exato. conhecido como assessoria de corrida. Então acho que esse foi um dos aprendizados e principalmente da gente não deixar essas oportunidades desviarem a gente do core business da empresa. O que a gente sabe fazer? A gente sabe montar academia, prescrever exercício e criar uma experiência fechada lá no indoor, entendeu? É claro que tem oportunidades, tem os eventos, etc e tal, mas isso está fora porque o nosso cliente não está acostumado a isso, entendeu? Ele quer água com gás, ele quer com gelo, a água não pode ser quente, ele quer protetor solar, ele quer toalha, ele quer ter um lugar para guardar um locker. E aí o negócio fica doido, fica insano
de você participar. Sim. Não, e conecta bem com o que você falou no começo, né, cara? Não é porque você tem uma cultura de inovação que você tem que inovar em tudo. Pelo contrário, né? Eu acho que é muito importante, um dos grandes desafios de gestão, e que as pessoas falam pouco, e eu vivo muito isso na área de tecnologia, mas existe em qualquer área, né? Já tive no mundo analógico aí também gerindo academia, é a priorização. É você saber escolher, né? O que você faz, o que você inova, o que você mantém, onde eu vou manter a minha vaca leiteira ali com Exatamente. segurança, né, dando passos menores, fazendo ações mais controladas e onde eu posso arriscar. E aí eu acho que na hora de arriscar é muito legal o caso que você trouxe aqui, porque ele é o contrário do que é estimulado a fazer, principalmente na área de tecnologia, Exatamente. que é fazer experimentos pequenos, né? Não Pequenos. começar grande e cortar. Não, eu escolho onde eu vou inovar, mas aí eu testo um modelo o mínimo possível, que a gente chama de MVP, né, que vem de mínimo produto viável, para depois ir incrementando esse produto e não fazer uma coisa, gastar rios de dinheiro para depois vir cortando e eventualmente você É. perder, né? Então Aí acho que é você falou um ponto importante, principalmente o que acontece quando você quer ser muito sofisticado, você perde o time, né, de lançar as coisas. E hoje em dia, cara, assim, eu me lembro, eu viajo bastante por conta disso, eu copio muita coisa, sempre tropicalizando. Eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu voltei há uma semana lá de Barcelona, visitei várias academias, trago ideias, mas eu sempre tenho que ter uma customização, e principalmente quando eu penso que eu tenho operação em Manaus e em Porto Alegre. muito Sabe? Então, diferente. escolher também a praça que você vai testar é muito importante, né? Porque a gente sabe que tem certas coisas que tem maior chance de acontecer numa determinada praça e outras não, entendeu? Então, acho que essa mensuração, e principalmente é o que você falou, é assim, focar o que eu ganho com essa inovação, o que melhora na vida do meu cliente, né? O foco tem que ser qual é o atributo realmente que eu quero entregar, porque essa para mim muito importante. E se você demora muito, quando você vai lançar, você perdeu o time, entendeu? Você, se ficou bom na hora, no primeiro momento, é que você lançou É, você demorou atrasado demais, demais, né? né? Você já Demorou demorou demais, demais. É. sem E eu dúvida. vejo muito isso, né? Às vezes, realmente, as pessoas, os gestores, querem sofisticar demais a ideia de qualquer coisa, né? Até a gente oferece aqui as ferramentas de clube de recompensa, programa de indicação, que já está tudo pronto. E a pessoa falou, legal que vocês têm, mas eu queria fazer mais isso, mais aquilo outro. Eu falo, tá bom, mas você não tem nada hoje. Por que você não põe alguma coisa no ar, começa a ganhar com isso, ter mais, né, Até mais para ver se vai receita. fazer sentido, né? Claro. E aí, porque essa sua ideia pode ser muito boa, mas pode ser que ela não funcione, porque tudo, enquanto você não põe para executar, são ideias, né? E o grande desafio da inovação é a execução, não as ideias. É como você falou, você até falou que você foi copiar, mas no meio da sua fala você já mostrou que, na verdade, você não está só copiando, você se inspira com uma ideia e você tem Claro. que executar ela de uma forma que faça sentido para a sua realidade, né? Então, os resultados eles vêm com a execução. Não adianta você ficar lá É, tendo grandes ideias e só dormir com elas, né? tem uma parada muito interessante, que também foi um fracasso total, que foi assim, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, começou a ter muita gente. Aí São Paulo tem uma pegada muito boa, né? Os grupos de ciclismo, né? São Paulo tem uma questão de performance, e na época o João Paulo Diniz era vivo, ele era um puta defensor de bike, ele Uhum. tinha uma fábrica de bike, tinha acabado de investir numa fábrica de bike, e a gente viu lá fora aqueles rolos inteligentes, com muita tecnologia, e falei, cara, eu acho que a gente tem público nas principais capitais para você ter, né? E hoje em dia, qual era o problema no Rio e São Paulo, nas grandes capitais, com ciclismo? As bikes, hoje em dia, uma bike boa está na faixa de 70, 80 mil reais. E aí tem os dias de chuva, tem a questão de segurança. Aqui no Rio de Janeiro, Wilson, para você pedalar de forma segura, tem um pelotão o aterro fica fechado, que sai 3h30 da manhã. Imagina para um ser normal, né, tem que acordar 3 horas da manhã para ir pedalar 1 hora e meia, que pedala de 3h30 até as Assim, 5 da manhã. Eu falei, cara, a gente tem uma demanda aqui, a gente tem um público muito grande, é empolgado com esse negócio. Vamos lançar a gente lançou um produto chamado Bike Studio, que era, a gente importou 20 rolos lá dos Estados Unidos, um custo enorme. Na época, assim, cada rolo daquele, acho que é $2.500. Compramos uma bicicleta lá da Soul,
que era uma bicicleta com fibra de carbono, que não precisava, a bicicleta estava parada, para que vai comprar uma bicicleta com fibra de carbono, né? E aí começa aquelas coisas, aí, pô, não precisava da roda da frente, podia ter economizado, porque você vai botar no rolo. E aí, cara, lançamos atividade, muita tecnologia, cara, um fiasco. Por quê? É, a gente tem muito cliente também que não está acostumado com essa bike, e o rolo era um rolo inteligente, ele replicava uma determinada. Você poderia ter uma aula em Rio e São Paulo acontecendo a mesma coisa, e um cara lá na Suécia pedalando na casa dele, fazendo um percurso lá através do Smart Trainer. E aí chegava um momento que estava uma clive lá, você estava numa subida, e o cliente queria passar a marcha, entendeu? E aí trocava a marcha, não sabia passar a marcha, a corrente ficava travada. Cara, um caos, assim. Pô, foi desesperador. Sem falar dificuldade de encontrar professor, né? Mão de obra qualificada para saber treinar nisso. Aí acabou que a gente montou 2 salas. Depois de 2 anos, a gente, cara, gastamos muita energia e acabou que assim a gente teve esse aprendizado e aí passamos não teve tanto prejuízo que a gente pegou as bikes e botou no cardio. Então a gente tem ó, em várias unidades a bike, e aí o cliente com a própria conta do Zwift dele, ele vai lá, faz o login do Strava e faz o treino dele na bike. E aí tem também a questão do tamanho da bike, né? O cara de ciclismo, Putz, você tem um metro e total. noventa, você não vai usar uma bike de 1,60 m. E aí como é que você vai acertar o tamanho da bike? O cara queria trazer a bike de casa. Então, assim, show de horror, cara. Tem muita, tem muita coisa errada que a gente já fez. Sem dúvida, mas o importante é o aprendizado, né? Se você realmente aprende, nunca é um fracasso, né? É Não uma vai errar a segunda. tentativa que não deu Claro. certo, mas Perfeito, ensinou perfeito. uma série de coisas. Como você já falou aí de rolo tecnológico, etc., já vamos entrar em tecnologia, então. E aí, falando de tecnologia especificamente, você já falou bastante aí também da importância da experiência do cliente, né? De olhar para a experiência do cliente na inovação. E esse, na minha visão, também é um dos importantes pilares em que a gente tem que usar a tecnologia dentro de um negócio fitness para potencializar o resultado do negócio, né? Então, fala um pouquinho na sua visão, como que a tecnologia interage com esse pilar aí da experiência do cliente. Eu acho que hoje em dia, disso, a gente tem um gap muito grande quando as academias, de uma forma geral, a gente já tem muita tecnologia embarcada, mas talvez, desde o profissional que tá atendendo, tá com a barriga no balcão, ele não ensina o cliente a utilizar. E às vezes você também tem um gap muito grande. Quando eu vejo a minha vida, né? Eu acho que o próprio exemplo com vocês, eu sempre, cara, eu dou esse exemplo, e acho que em praticamente todas as palestras, né? A gente tinha assim, dava uma dor enorme quando a gente tinha durante a pandemia. Eu me lembro desse troço, foi exatamente a primeira local de abertura de academias foi em Santa Catarina. E a gente tinha uma operação da Fórmula lá, em Blumenau e Florianópolis, e acho que já tinha. Florianópolis e Blumenau. E também tinha Joinville. E aí, quando abriu a operação, tinha uma exigência lá da vigilância sanitária de lá, aquelas loucuras que eles fizeram, que você tinha que ter um agendamento. E aí a gente não tinha agendamento. E aí, qual era a solução? Liga para a academia. A gente não tinha telefone. Academia, quem hoje em dia tem telefone fixo? E aí, como é que você faz o agendamento da academia? Quase faliu uma academia porque não tinha como agendamento. Então, o que que eu tô, qual era a minha preocupação? E eu acho um toque que todo mundo tem que pensar. Quando a gente vê a nossa vida, a gente hoje em dia, todo cliente, independente do tipo de academia, da tua vida pessoal, você quer ter a menor quantidade de atrito possível, né? Você quer resolver as coisas com velocidade, com eficiência. Eu dou um outro exemplo fora de academia, mas que eu acho que eu tive uma experiência ótima. Eu viajo bastante, né? Então me incomoda muito, e geralmente acontece quando eu vou num voo mais tarde, aí eu chego no hotel e eu dou falta de sorte total, eu pego uma tripulação fazendo check-in junto comigo. Aí tem uma tripulação de 12 pessoas da Gol que entraram na minha frente, né? E para fazer no hotel, e eu demoro, sei lá, morto de cansado, louco para dormir, descansar para trabalhar no dia seguinte. Eu vou ficar 50 minutos de check-in. Aí, há pouco tempo atrás, tive a oportunidade de lá fora, de conseguir fazer, né, um check-in online pelo aplicativo do hotel e através de acessar o meu quarto sem passar na recepção. Cara, eu achava isso assim, cara, esse é o sonho do consumo. Hoje em dia, companhia aérea. Você lembra, cara, como era no passado para você
ir para o aeroporto para ver se você conseguir antecipar um voo. Cara, hoje em dia eu vou para uma determinada companhia porque eu tenho o benefício de, no dia da, eu posso escolher o voo que eu quero antecipar, independente de hora, etc e tal. Então isso não tem preço. Então quando eu falo, a analogia que eu falo assim, quando a gente vê a nossa vida e como você vê as coisas na academia, tem uma dissonância muito grande. Então parece que você está na pré-história, quando a gente não tem a tecnologia embarcada. Porque o cliente pede comida pelo iFood, ele marca compra o ingresso, né? Ele tem acessar a grade de horários, né? Ver se a aula está cheia, se não está. Tem muita coisa que você faz no teu dia a dia. Hoje em dia, assim, principalmente depois da pandemia, né? O consumidor mudou e o nosso mercado precisa mudar. Não dá para você hoje em dia ter uma. Eu vejo, por exemplo, minha mulher que é personal, ela talvez gaste 1 hora e meia do dia dela fazendo a agenda do dia seguinte. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, arruma um jeito de ter um aplicativo para você poder fazer tua agenda, porque é uma ineficiência enorme, entendeu? Então eu penso muito na tecnologia de você ter a menor quantidade de atrito possível, porque eu me lembro que até 2 anos atrás, antes da gente ter o software de vocês, o aplicativo de vocês, eu privilegiava o cliente que tinha mais ociosidade, que ele tinha que chegar mais cedo na academia. Aí eu me lembro, na época, eu era professor, né? E a lista das aulas abriam 50 minutos antes. E aí tinha um aluno que estava fazendo aula comigo de ginástica localizada, ele queria fazer aula de bike. Ele saía no meio da sala, ele abandonava a minha aula, entendeu? Ia Para lá na pôr o recepção nome. para marcar, e aí marcava o nome de outro amigo também, aí chegava um cliente, você não estava aqui, e era porradaria, briga direto na academia. Então, assim, a tecnologia tem um papel muito importante de você melhorar a experiência do cliente em função disso, você ter menos atrito e facilitar a vida dela. A vida hoje em dia está muito dinâmica, é muita informação, e a partir do momento que você tem essas informações, você consegue, assim, não tem como, assim, se o cara sabe que eu faço yoga, você tem que me avisar, talvez, que eu entrei na academia, que vai começar uma aula de yoga daqui a 10 minutos. Isso é muito legal, entendeu? Quando você está indo para o aeroporto, você vai pegar trânsito, acerta aí, porque senão você vai perder teu voo. Então, esse tipo de experiência que a tecnologia nos permite, eu acho que não tem como voltar. E aí eu esbarro nisso. Quando eu vou para um local onde eu não tenho uma determinada tecnologia, onde o atrito, o desgaste é maior, te deixa muito decepcionado, entendeu? Assim, é muito chato e muito inconveniente para a gente, né? Você, quando tem uma experiência muito dissociada da tecnologia. Cara, é muito engraçado até porque se você pensar que quase 40% das academias no Brasil ainda não tem nenhum software para cuidar do negócio, né? Você pensa que é um negócio que sobrevive com zero tecnologia. É possível você ter uma academia com zero tecnologia, sem catraca, sem nada, você recebe ali, anota num caderno, e ainda tem muita gente vivendo assim. Mas esse é o zero, né? Mas você falar para você chegar no 100, tem um caminho que dá para Claro. trabalhar diversas etapas, né? E o que eu sempre falo é para você pegar esses pontos que você falou, né? De redução do atrito, melhoria da eficiência operacional de um determinado profissional. Então, você pegar e construir, primeiro, qual é a jornada que você espera do seu cliente? Para você identificar dentro dessa jornada quais são os pontos, aí voltando para a questão da Mais priorização, importante, né? né? Mais importantes de embarcar a tecnologia, mirando sempre essas duas coisas. Primeiro, redução do atrito, né, e trazer mais comodidade, e melhoria da eficiência operacional que você tem, né? Porque eu até estava dando uma palestra esse final de semana aqui sobre inteligência artificial, e eu falei, a tecnologia, o principal intuito nosso com ela não é a gente usá-la para substituir as pessoas no nosso negócio e ter um negócio completamente sem pessoas, né? Pelo contrário, a gente acredita que o negócio que a gente tem na mão de academia é um negócio de pessoas para pessoas, né? E sempre vai ser. Só que a gente vê que tem muitas pessoas fazendo trabalho de robô, em vez de fazer o trabalho que ela precisa fazer, e aí você não está usando o tempo dessa pessoa e realmente o potencial que ela tem para entregar a melhor experiência, com menor atrito, né, com tudo isso que você precisa. Então, eu É. falo essas duas coisas. Olha essa jornada, em que momento que seus professores, a sua recepção, a sua gerência, os coordenações, que momento que eles estão fazendo o trabalho de robô e que isso você tem que automatizar, que vai melhorar a experiência dele e do cliente,
e que pontos de atrito, como você já mencionou aí, você consegue eliminar da vida do seu cliente colocando a tecnologia. E aí você falou bastante de aplicativo, mas é desde o controle de acesso, né? Como que você Claro. controla o acesso do seu cliente? É uma carteirinha, é cara crachá, ele tem que falar o nome quando ele passa no balcão, ou ele já tem um reconhecimento facial, sem atrito, sem toque, sem nada. Isso é realmente fantástico. Aí, você lembrou agora de um dado importante que eu vejo assim, que é a questão da mensuração e principalmente você pensar. Acho que eu hoje em dia eu adoro tecnologia e eu concordo 100% com o que você falou hoje. Na verdade, a tecnologia, a função dela é eu cada vez me tornar mais produtivo e perder tempo com coisas que são desnecessárias, né? Então, que são, entre aspas, que podem otimizar a minha vida, né? Aí eu vejo, assim, por exemplo, lá na Bodytech, a gente tinha um assunto interessante, que era é, você pegar os KPIs dos professores de musculação. Aí a gente tinha alguns KPIs que era assim, que, teoricamente o gestor da musculação da unidade pensava que o melhor professor era aquele cara que mais prescrevia treino. Então era aquele cara que fazia treino. O cara passava a agenda dele todo dia, ele montava 50 treinos por semana. Pô, o cara é um monstro. Aí quando você via a avaliação do cliente dele, o que acontecia? Era pior retenção. Por quê? Todo o tempo dele que ele estava na sala, ele estava montando treino. Então ele não cuidava das pessoas que ele tinha montado o treino. Ele não fazia adequação da carga, revisão do programa, porque o cara estava o tempo todo montando treino. E todo profissional sabe que tem um template na cabeça, né? Você não vai conseguir. Exercício, Exato. você não. Eu sempre falo, o bíceps braquial, ele só faz flexão do cotovelo. Você não consegue, não adianta você inventar mais alguma coisa que você não vai mudar o exercício, entendeu? Então, ele pensa sempre no exercício em si e esquece um pouquinho da experiência do cliente. Da Então, pessoa, eu né? acho que, da pessoa, né? Eu acho que essa, para mim, é o principal foco. E, cara, outro dia eu tive uma oportunidade muito legal. Eu entrei no avião. Cara, tem coisa melhor do que a pessoa. Eu entrei no avião, o cara lá, um dos comissários veio falar comigo, porque era um cliente diferenciado. O cara me chama pelo nome, perguntar se eu queria alguma coisa. Cara, isso aí, né, é uma junção da cultura de inovação, mas também com a prestação de um serviço diferenciado. Se chamar a pessoa pelo nome, cara, assim, não tem. Sabe, não tem preço, né? Um sorriso e te chamando pelo nome, ela te É. conquista, né, cara? E aí você já junta duas coisas, né? Tecnologia e processo, né? Gestão de processo. Processo. Porque se você só tem tecnologia e não tem processo, dificilmente vai dar certo, né? A Vai dar tecnologia certo, também sem ela dúvida. vai até uma determinada página, mas ela sozinha não funciona, E o né? processo sem tecnologia fica muito oneroso e muito Fica custoso, muito. né? Então Exatamente, tem que andar exatamente. junto. E aí a gente E eu acho que acabou também você caindo tocou. no segundo pilar, que é justamente gestão, né? Como a tecnologia atua na gestão, otimização de processo. Já falou aí da gestão de indicadores, né? Indicador de performance de professor. Quer acrescentar alguma coisa também nesse pilar? Não, eu acho que isso é muito importante, assim, a importância dos números, das métricas, do KPI. Você não tem como você ter nenhum tipo de gestão se você não conhece os números. E aí também foi o que você falou, que eu acho que esse, Gilson, é o ponto principal. O gestor, o proprietário de academia, ele pensa na tecnologia, no processo, e ele não faz uma jornada, sabe? O cara não entende que você está correndo um Ultraman, uma maratona, você não está correndo uma corrida de 100 metros. Então você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma jornada que é longa, é duradoura, tem constantes melhorias, porque nessa jornada você está desenvolvendo, talvez quando você estiver na última fase, já lançou uma tecnologia nova que vai melhorar a tua percepção para aquilo. Então, é um processo ongoing, e isso aí que você falou, volta lá no primeiro ponto, que é você desenvolver esse senso de cultura, né? No primeiro momento, algumas coisas podem não parecer, não fazer o menor sentido, mas depois, né, eu sempre falo, esse fone aqui, cara, imagina, sei lá, um tempo atrás, você viu um negócio desse quando a Apple lançou, cara, que coisa doida, para que isso, que coisa assim. Hoje em dia ninguém consegue viver, né? Então, assim, você fica numa dependência enorme, vai desde você abandonar o ruído a você ter uma melhor qualidade do som. Então, essas coisas são constante melhorias, entendeu? E eu acho que a tecnologia, através da automação e principalmente de você ter gerenciamento e você ter os processos, facilitam muito a vida do teu gestor. Sim. Agora, não adianta você querer ter
50 dados, entendeu? Você ter milhares de planilhas Excel. Uma preocupação que eu tenho é o que eles chamam de infobesity, né? Assim, a obesidade dos dados. Tem Aham, tanta tem tanto dado. informação que o cara fica perdido, entendeu? Então eu sempre sou o menos é mais. Eu acho que tem que ter o básico, entendeu? Você tem que ter É, o básico. focar na dor primeiro, né? Não pregar a informação e não saber o que você vai fazer com ela. E falando de Exatamente. otimização de processo, acho que você trouxe um ponto que na nossa área é uma discussão. Eu já tive pessoalmente com muitos coordenadores e gerentes técnicos aí pelas academias, que é justamente sobre a prescrição de treino, né? Eu acho que esse é um ótimo exemplo de um ponto que hoje a gente querendo aceitar ou não, tem pessoas que não querem aceitar, pelo que você falou, acho que você concorda mais comigo, mas ainda tem pessoas que são resistentes a essa ideia, que acham que o professor é uma arte você fazer a prescrição de treino e não é ciência, né? E hoje, com o que a gente tem de ferramentas de análise preditiva e de análise de inteligência artificial generativa, uma máquina consegue prescrever um treino, né, melhor do que um ser humano. Porque justamente é ciência. Você tem parâmetros, você entra com dados e você sai com dados do outro lado, né? E essas ferramentas de LLM, que a gente tem o ChatGPT, o Claude, qualquer uma dessas avançadas, tem capacidade de analisar esses dados e gerar um conteúdo analisando muito mais informações, com muito mais variáveis do que um professor consegue. Não é porque o professor é menos experiente ou tem menos conhecimento, é que simplesmente não é humano, né? Você conseguir processar tudo isso e conseguir mudar. Então, acho que essa é uma quebra de paradigma que a gente vai ver no mercado daqui a uns anos, e é importante quem está ouvindo a gente aqui já começar a se preparar, porque senão, se você ficar insistindo nisso, a hora que chegar em você a onda é para passar por cima, né? Você não vai conseguir É, surfar. Então é para realmente mim, focar no professor, o que ele pode fazer, porque tem um monte de coisa que o professor pode fazer que só ele faz. Nenhuma máquina vai substituir o que você falou, o carinho, a atenção, a interpretação de como a pessoa está emocionalmente, né? Não tem como, isso nunca vai ser um aplicativo que vai substituir. Agora, se ele estiver atrás de um computador ou que seja um tablet para escrever no treino, ele não vai fazer isso. é, o que eu acho que tem uma informação que faz muito nesse sentido. E eu recebi recentemente, como eu te falei, eu sou cliente Smiles Diamante, né? E aí agora teve um upgrade a mais de um Diamante Magnum, tá? O cara que voa muito. E aí eu recebi a comunicada, você conseguiu atingir o número de trechos, e aí agora você tem por ser Magnum, você tem um grande diferencial, atendimento humano. Eu falei, caramba, faz muito sentido disso, porque se tem coisa que te deixa mais angustiado do que você querer falar, porque, né, aparece o chat lá, as opções não atendem o que você quer, e aí você fica no 4, no 5, no 6, tenta o 8, e aí liga para a central, aí cai no chat novamente, e aí você, através de uma, de uma possibilidade, você tem um atendimento de uma pessoa para te escutar. Acho que é isso mais ou menos que vai acontecer. Isso é a coisa, não tem mais volta. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é que os profissionais que dominam a inteligência artificial, que vão dominar a inteligência artificial, vão ser os grandes diferenciados. É como hoje em dia você dominar internet, você dominar, sei lá, talvez o inglês, dependendo da tua profissão. Então, acho que isso não tem mais volta. E eu acho que é uma arte, né, a prescrição, mas hoje em dia, através das informações que a gente tem, recentemente foi publicado um artigo muito interessante, depois até vou te mandar, estava para te mandar esse artigo, que era um artigo que foi feito pelo Comitê Olímpico Americano, onde pegou lá um cara, uns atletas de fundo, e pegaram a periodização todinha dele, a montagem todo do treino, e foi feito pela inteligência artificial e comparada com a periodização do coach dele lá, um cara de nível olímpico. E chegaram à conclusão que a inteligência artificial foi mais assertiva na prescrição do treino. Isso não tira o valor do coach, não tem de forma nenhuma, porque o dia que o cara estiver cansado, que tiver que fazer essa mudança, essa alteração, o profissional vai estar lá do lado para fazer esse ajuste. Não é simplesmente você passar, entendeu? Então, acho que isso, para mim, está muito claro. E aí tem uma coisa muito interessante que acho que eu já devo ter comentado contigo isso, quando a gente montou lá o aplicativo do BT Fit, que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas foi feito através de um algoritmo. Eu estava muito preocupado com a resistência que a gente ia ter no Conselho de Educação Física, porque a visão das pessoas que não têm um certo conhecimento sobre tecnologia sempre pensam, né, que a questão passa por você otimizar a tua mão de obra, né? Então, você quer tirar o professor de sala para botar
a inteligência artificial. Não é isso, né? Completamente diferente. Então, o que que a gente fazia? A gente fazia uma avaliação pelo aplicativo e, através desse aplicativo, tinha uma geração lá de um algoritmo e o aplicativo montava o treino dele. A gente pegava esse mesmo cliente, levava para um professor, ele fazia a avaliação, o resultado dava igual da avaliação, e ele montava um treino. Qual foi a conclusão que a gente chegou? 94% do treino montado pelo algoritmo e pelo profissional era igual, por conta do template. Se o cara é iniciante, se o cara tem 30 minutos, se ele não tem tempo para fazer musculação, você não pode querer inventar, entendeu? Você não pode querer prescrever panturrilha para ele, pode prescrever rosca bíceps. É grande grupamento muscular, alternado por segmento, né? Para te dar esse acerto. E isso, sabe, não tira, não é demérito nenhum para o profissional. Porque todo mundo tem o seu template, tem o seu conhecimento. Eu vou adorar, cara, eu sempre falo que é uma reclamação que eu tenho muito, é que os profissionais de educação física, a grande maioria que trabalham na academia, são amantes de exercício. E eles têm que entender que a grande maioria dos clientes, principalmente os que estão fora da academia, odeiam fazer exercício. Então o profissional acha que todo mundo gosta de treinar igual a ele, que todo mundo gosta de fazer HIIT, todo mundo gosta de fazer 5 séries, todo mundo gosta de sair inchado, dolorido, no dia seguinte você não vai Não andar. consegui andar. Não vai conseguir, esse não é o parâmetro, entendeu? E aí talvez com uma inteligência artificial, com algum sistema desse, você pode ter um limitador de cagada do profissional, entendeu? Assim, se o cara é iniciante, não tem tempo, é proibido prescrever mais do que uma série para ele, sabe? Então, esses conhecimentos vão ajudar muito a gente e aí talvez isso vá melhorar muito a nossa participação, porque hoje em dia todo mundo tem consciência da importância de fazer atividade física, mas a gente ainda esbarra muito, né, na questão da prescrição, na alta intensidade, da alta duração. Então, acho que isso pode ajudar muito, porque ele vai aprender com você o que você gosta e o que você não gosta. Né? Então, acho que isso, para mim, tem um aprendizado enorme. Exato. É isso, cara. Acredito muito nisso, né? A gente ser sábio para poder usar a tecnologia para o que ela serve e cuidar melhor dos nossos humanos também, né? Dos nossos humanos profissionais, para eles cuidarem melhor dos nossos humanos clientes. E para finalizar o nosso papo aqui, Dudu, eu queria falar de um pilar de tecnologia que as pessoas às vezes não prestam muita atenção, mas que permeia tudo isso que a gente está falando, né? Que é o pilar da segurança, como a tecnologia é importante num contexto geral da segurança do nosso negócio. Você consegue pensar em alguns pontos em que ela é fundamental aí para a segurança? Hoje em dia, com as leis que a gente tem hoje em dia, tem que ter muito cuidado, né, com as informações, compartilhar. A gente passou agora, a gente vai fazer uma mudança, a gente está experimentando lá na Unidade Nova de Brasília, que a gente vai abrir em dezembro, uma balança, né? Então, o nosso jurídico, o pessoal de TI, está avaliando exatamente assim, quem vai ter acesso às informações da balança, da prescrição, das condições de saúde. Então, são milhares de coisas, e assim, tem que procurar informação, tem que procurar o especialista, entendeu? Porque isso tem, cara, se não tomar cuidado com isso, acho que isso é uma barreira e é uma dificuldade enorme da gente ter. Não basta simplesmente fazer acontecer, tem que tomar muito cuidado com isso, que cada vez isso está muito sério, desde vazamento de informação, né, a questão de confidencialidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso e sempre procurando a orientação dos especialistas, né? É como você falou aí da obesidade dos dados, né? De um lado dificulta a análise, mas do outro lado aumenta muito a responsabilidade da empresa sobre esses dados, né? As leis são É, mais recentes no Brasil, na Europa já mais antigo, em outros países tem leis locais também, mas muita gente ainda não se atentou ainda em como é arriscado você não fazer uma boa gestão desses dados. A gente ainda eu fiquei, enfrenta. É impressionante. Eu fiquei recentemente eu fiz uma abertura de uma firma, pessoa jurídica, que eu fiquei muito incomodado. Disso eu devo ter recebido, cara, pelo menos umas 50 ligações de pessoas me oferecendo conta, né, no banco por conta da abertura de empresa. Cara, como é que vaza uma informação dessa com o meu número de telefone, entendeu? Caramba. De WhatsApp, querendo sabe, que eu abri uma conta porque eu abri uma empresa, assim, um vazamento de informação, uma coisa absurdo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque isso é uma coisa que não tem mais retorno, né? E aí até mesmo de questionar para que serve, para que eu quero essa informação do cliente, né? Acho que essa é uma Exato. questão E saber importante. desapegar, né? A gente, com a Exatamente. aplicação da LGPD, a gente tem um exemplo aqui dentro de casa,
Felizmente, para 99% dos clientes foi muito tranquilo, mas tem 1% dos clientes que, por exemplo, não quer abrir mão dos dados nunca dos seus clientes. A academia tem 20 anos e ele quer ficar com o telefone, o e-mail, a foto de um cliente que faz 18 anos que não interage com o negócio. E precisa entender que isso é extremamente arriscado, né? Expõe Claro, a multas milionárias. Enfim, mas a tecnologia, eu sempre falo, né? Nesse caso ela é ingrata, porque quanto mais você aumenta a segurança, mais você impõe barreiras na experiência. Então, é uma balança complicada é. que a gente também tem que Trade-off entender. difícil. Óbvio. Assim, por exemplo, você não quer pegar o CPF de um cliente, ou você não quer pegar um dado um pouquinho mais sensível de uma oportunidade, só que se você não faz isso, você não tem controle sobre essa pessoa, você não sabe se ela vai se cadastrar de novo numa outra academia, e aí você pode ter alguém, né? Aconteceu também, já até na própria Bodytech, você ter clientes indesejados que vão em uma, Claro. vão em outra, vai querer entrar no vestiário para roubar, né, algum objeto de algum cliente. Então, é muito importante ter isso, né? Esse controle ali logo na entrada. Então, não é só a gestão dos dados, mas a gestão do acesso, né, de uma forma muito séria, né? A tecnologia também te ajuda nisso. E aí, para isso, você precisa fazer esse trade-off. Eu preciso diminuir um pouquinho a experiência ali, aumentar o atrito para aumentar a segurança. Não dá para você ter o zero atrito e 100% de segurança, né? Isso é impossível, né? De certa forma, você deixa de entregar alguma coisa em prol da segurança. E eu acho que assim, deveria ser ponto prioridade a questão da segurança. Não dá, hoje em dia, não dá mais para, de forma nenhuma, você não saber quem é essa pessoa que está entrando na tua academia, né? Então, acho que isso é fundamental. Hoje eu acho que as maiores atrocidades que a gente ainda vê é com relação à segurança, né? Como você gere os números de cartão de crédito do cliente. Tem muita empresa que ainda não sabe como que está sendo armazenado, ou armazena cartão de crédito no papel, o cliente preenche ali num papelzinho, ou salva num arquivo no computador, enfim, tem. Dá para a gente falar aqui 1 hora só de segurança, né? É muita informalidade ainda, né? É. Boa, Dudu. Cara, terminamos o nosso tempo previsto aqui. Espero que. Pô, gostei pra caramba do papo. Até vou convidar você para a gente marcar uma outra aqui para trazer outros temas. Acho que super produtivo. Espero que o pessoal aí que está assistindo a gente também curta. Estamos abertos aqui a feedback, né? Sugestões de temas também são bem-vindas, né, Dudu? E aí a Legal, gente legal. pode marcar novamente um próximo papo. Obrigado pelo seu tempo, ter separado esse tempo aqui com a gente para falar com os nossos clientes e também nossos colegas aí que não são clientes, mas estão aí nesse mercado junto com a gente, ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, né? Legal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Conta sempre com a gente. Sempre aprende muito. Hoje em dia você é referência na questão de tecnologia e isso é sempre um desafio muito, muito, muito grande para todo mundo. E eu acho que o profissional, o gestor de academia, não pode mais ter medo da tecnologia. Não pode. As pessoas têm muito receio, né, de tecnologia, têm resistência e não dá. Eu acho que o mundo da gente hoje em dia faz parte disso e quando você pensa nessa nova geração aí, que é o consumidor nosso do futuro, se você não tiver com a tecnologia integrada, você vai perder esse cliente. Hoje em dia, um dos maiores consumidores de fitness é essa geração mais nova, né? Que está Já nasceu totalmente, já dentro da nasceu nativo, tecnologia. nativo digital, né? A gente tem que estar muito atento nisso. É isso. Obrigado de novo, Dudu. Boa tarde. Prazer, um Grande abração. abraço. Tchau, tchau.